bom com vocês? Espero que você esteja muito bem e bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física e Afins. Esse vídeo vai ser o começo de uma série de vídeos que vão abordar temas um pouco diferentes do que já vimos aqui no canal. Por que eu vou começar a trazer um pouco mais sobre esse tema também? Porque é um tema extremamente do meu interesse nesse período da minha vida. Então aqui no Brasil fiz vários exames e alguns exames para entender se o meu corpo estava funcionando perfeitamente no que diz respeito ao sistema reprodutor. Eu já falei sobre isso lá no meu Instagram, Bibi Bailas, e eu vou trazer mais conteúdos por aqui. Então, recentemente fiz um exame que chama ultrassonografia seriada, que a gente faz ao longo de vários dias. Então, no 10º dia após a menstruação, 12º, 4º, 6º, 18º, e eu fiz no 20º e no 22º. Ele vai entender se o teu corpo está produzindo os óvulos corretamente, se tu está ovulando, se existe algum problema, algum cisto, se os ovários estão no tamanho correto, se não estão, enfim, uma série de coisas. E aí, durante esse exame, a médica falou assim: eu não vou utilizar o lubrificante comercial porque ele é espermicida. Eu vou utilizar o lubrificante, o nosso gel que a gente tem aqui, que não é espermicida. Na hora que ela falou isso, eu fiz assim, ó, congela pra thumb, Uriel. Eu fiquei em choque, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Lubrificante ser espermicida. E aí ela falou: se a pessoa tá tentando engravidar, é melhor não utilizar esse tipo de lubrificante. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer uma pesquisa, eu preciso trazer um vídeo, porque se ele é espermicida, o que eu enlouqueci. Aí eu fui pesquisar e vi, opa, as coisas não são bem assim. E aí eu descobri um monte de coisa interessante sobre lubrificantes e quis compartilhar com vocês. Então, a partir de agora, no canal teremos alguns vídeos também sobre esse tipo de assunto, que é extremamente o que estou estudando neste momento, fertilidade, gravidez, etc, etc. E aguardem aí pro futuro vídeos nessa temática também, além do que eu já faço por aqui. Então já deixa o like, te inscreve, curte, compartilha e vamos ao vídeo. Não encontrei estatísticas brasileiras, mas mais de 65% das mulheres americanas declarou utilizar lubrificantes durante atos sexuais e também pesquisas apontam que lubrificantes e saliva podem retardar, parar ou matar espermatozoides. E aí eu fiquei, gente, como assim? Mas vamos lá entender isso aqui com detalhes. A maioria dos lubrificantes entra em uma dessas 4 categorias: lubrificante à base de óleo, à base de água, à base de silicone ou híbrido. E cada um deles vai ter um ponto positivo, ponto negativo, e é melhor em determinado tipo de situação. E alguns eu acho que nem valeria a pena usar, mas vamos entender. O primeiro deles à base de óleo. Então, tipo óleo de massagem, óleo de bebê, até óleo de coco mesmo, que algumas pessoas utilizam. Qual é o problema desse tipo de lubrificante? Ele pode causar irritação na pele da região íntima, então ele possui um alto nível de possibilidade de causar irritação. Ele também deteriora a então se tu usar um preservativo que é feito com látex, ele pode arrebentar esse preservativo, então não é tão aconselhado. A parte positiva é que ele é mais duradouro, então tu não tem que reaplicar tanto, mas eu acho que não vale tanto a pena por conta de irritação e etc. O segundo tipo são os lubrificantes à base de água. Então, eles evaporam mais rápido, então talvez tu tenha que reaplicar mais vezes, mas eles causam menos irritação e eles também são os tipos de lubrificantes aceitos em sex toys. Então, se tu tem sex toys que são feitos de um material tipo silicone, tu não pode usar outro tipo de lubrificante que ele deteriora esse sex toy. E esse vídeo também é para lembrar, para quem ainda não sabe, que eu tenho uma parceria com a Good Vibes, que é uma empresa de sex toys brasileira. Sim, procurei a Good Vibes e falei, vou fazer conteúdo sobre esse assunto. Bora fechar uma parceria? Eles falaram, bora! As meninas são maravilhosas. Então, o cupom BIB10 em todo o site da goodvibes.com.br, vocês vão encontrar muita coisa legal. Também temos os lubrificantes à base de silicone. Eles deterioram os sex toys, são mais duradouros, então não precisam tantas aplicações e também são, de forma geral, seguros. E não arrebentam o preservativo. Os à base de água também não, só o óleozinho mesmo. Agora, existem alguns componentes químicos que a gente tem que prestar atenção na hora de comprar um lubrificante, que não são tão adequados assim.
Vamos lá. É bom evitar ingredientes que envolvam glicerina ou algum tipo de açúcar, porque esse tipo de ingrediente pode aumentar as chances de infecções vaginais, como a candidíase. Então, por exemplo, esse tipo de componente químico não é tão adequado. Não quer dizer que ele vai causar, mas é bom ficar atento. Outro ingrediente que a gente tem que estar atento, que está às vezes escondidinho, é a benzocaína. A benzocaína é um anestésico, então alguns lubrificantes na sua fórmula contêm benzocaína e não é recomendado. E alguns ingredientes antibacterianos também podem causar irritações. Por exemplo, glucanato de clorexidina. E agora um outro ingrediente que é sim um ingrediente espermicida, que está presente em produtos de limpeza, cosméticos e também em preservativos e também pode estar presente em lubrificantes, é o nonoxinol 9 ou N9. Ele é famoso por suas propriedades espermicidas. Então vocês vão me dizer, Bibi, eu não posso usar nenhum lubrificante, que isso, que loucura, se eu estiver tentando engravidar. Calma, que eu vou falar das pesquisas científicas. O que acontece? Muitas mulheres que estão tentando engravidar podem estar passando por tratamentos de fertilização utilizando medicamentos. Esses medicamentos podem causar secura vaginal como efeito colateral, então as mulheres vão querer utilizar lubrificantes e as pessoas em geral estão a fim de usar, vão lá e vão usar. Só que o que acontece? As pesquisas científicas mostraram que os lubrificantes podem sim ter capacidade espermicida. Eu vou deixar os artigos aqui para vocês. Vai aparecer daqui a pouquinho uma tabela também que as pesquisas, muitas pesquisas investigaram inúmeras marcas de lubrificantes que estão disponíveis no mercado. Uma ressalva importante: lubrificante não é anticoncepcional, não é um método que evita a gravidez. Então, mesmo que possa conter algumas propriedades espermicidas, não é um método anticoncepcional, tá bem, gente? Fica ligado, já deixa o like nesse vídeo. O que de fato foi investigado? Muitos estudos laboratoriais, ou seja, estudos in vitro. De fato, sim, esses estudos in vitro mostram que os lubrificantes prejudicam a motilidade do espermatozoide, ou seja, a capacidade do espermatozoide nadar e chegar num óvulo. Mas isso foi feito in vitro. Os estudos também sugerem que alguns lubrificantes podem ter até um efeito tóxico nos espermatozoides. A tabela em questão mostra a lista de estudos científicos que já foram feitos e que os diferentes tipos de lubrificantes podem prejudicar em até 60% os nossos espermatozoides. Então é muito importante que a gente entenda a diferença de uma pesquisa feita in vitro para uma pesquisa feita na vida real. In vitro, sim, os lubrificantes podem ter um efeito muito negativo nos espermatozoides. E aí os pesquisadores falaram, ok, in vitro, achamos alguma coisa, vamos procurar in vivo, ou seja, vamos chamar pessoas que estão tentando engravidar e que utilizam lubrificante e vamos investigar se esse lubrificante causa um impacto negativo nessas tentativas de engravidar dos casais. Quando os cientistas realizaram essas pesquisas com casais, parece que o lubrificante não teve o mesmo efeito, ele não prejudicou tanto esse tipo de casal e a maioria dos casais investigados, mais de 300, conseguiram sim engravidar. As duas principais hipóteses dos cientistas são sêmen robusto, que não sofre nenhum impacto pelo lubrificante, ou as pessoas não estarem expostas muito tempo aos lubrificantes, concentrações muito baixas e acaba não afetando. Entretanto, o alerta é: se o homem, o parceiro masculino, já possui algum tipo de problema com a sua quantidade de espermatozoides, é bom evitar o tipo de lubrificante. Se a mulher já possui algum tipo de problema para engravidar, é bom evitar o lubrificante. Comercialmente, existem lubrificantes chamados amigáveis para a fertilidade, tá? Então, algumas marcas são disponíveis no mercado e são lubrificantes especiais para quem tá tentando engravidar e tem algum tipo de problema. Eu achei o preço bem caro. Existem duas marcas que são sim marcas que vários estudos científicos foram feitos e que comprovou que não prejudicou de forma nenhuma esse espermatozoide.
mas eu achei o preço bem salgado. Eu vou deixar no link os artigos científicos para quem quiser dar uma olhada com mais calma. Tenham cuidado porque algumas marcas que se dizem amigáveis à fertilidade se mostraram piores do que os lubrificantes comerciais, tá? Então tenham cuidado. Os 2 lubrificantes que as pesquisas mostraram que são melhores para quem quer utilizar nesse caso é Preceed e Concept Plus. Eu acho que são marcas americanas, acredito que tenha para vender no Brasil, não tenho certeza, mas eu vi no Japão e são bem carinhos sim. A questão toda desses lubrificantes que se dizem amigáveis é que eles possuem um pH similar ao do sêmen e do fluido cervical e também não possuem componentes ácidos que parecem ser tóxicos para os espermatozoides. Mas lembrando que em vivo, nos estudos em vivo, os lubrificantes de forma geral não se mostraram tóxicos, e sim in vitro. Mas eu procurei alguns sites brasileiros, assim, digitei lubrificantes, espermicidas e tal, e vi bastante desinformação. Não vi nenhum site, assim, brasileiro que explicasse detalhadamente essa questão dos lubrificantes. Agora, rapidamente, vamos falar dos lubrificantes à base de CBD. Então, eles são lubrificantes do tipo óleo, que a gente já viu que pode causar irritação, romper látex. E tem uma outra questão. Não existe nenhum estudo científico falando dos lubrificantes à base de CBD. Existe experiência anedótica. O que é isso? Pessoas dizendo, usei e pra mim foi bom, usei e gostei. Mas não existe ciência ainda por trás disso. E muitas alegações. E lembrem-se, para alegações extraordinárias, precisamos evidências extraordinárias. Essas evidências ainda não existem. O meu alerta principal aos lubrificantes de CBD, aqui no Brasil principalmente, é que ele não é legalizado. Então, os que eu vi para vender são todos produzidos na casa de uma pessoa. Será que tem biossegurança? Como é que essa pessoa embalou aquele pote? Como é que ela fez o manuseio dos equipamentos? É um laboratório? Estava esterilizado? Tem algum tipo de bactéria? Entrou em contato com algum tipo de outras bactérias que não estariam presentes ali no teu corpo? Será que ele vai possuir algum produto que vai ajudar a desenvolver algum tipo de infecção vaginal, algum tipo de irritação? Então, assim, Bibi tá falando contra lubrificante CBD. Não, não tô falando contra. Tô falando em biossegurança, tô falando em estudo científico. Desculpa, mas eu não vou colocar um potinho, um líquido que foi feito lá no fundo do quintal de não sei quem no meu corpo. Me desculpa, mas não vou. Eu sei que as pessoas vão muito ficar bravas com essa declaração, mas a questão é, vamos utilizar uma coisa limpa, produzida com toda a segurança necessária, tá? Lubrificante à base de CBD, tem evidência científica? Não tem. Ele é produzido num laboratório, esterilizado, seguindo todo o protocolo de segurança aqui no Brasil? Não. Se vocês forem ver os potinhos que o povo vende, me dá um nojo, aquela cor daquele líquido, aquela coisa... Vou nem falar. Já deixa o like nesse vídeo, comenta, curte, compartilha, vocês já sabem, né? Por fim, o pessoal perguntou muito sobre lubrificantes com sabor, lubrificantes aromatizados, saborizados. A questão toda é o tipo de componente químico que está ali dentro. Se for componente químico que possui glicose, açúcar, algum tipo de componente assim, pode ser causador de uma infecção vaginal. Vai ser? Não necessariamente, depende da pessoa, das propensões, depende de uma série de fatores. Outra pergunta que me fizeram muito foi se o corpo viciava e parava de produzir a lubrificação natural. Não encontrei nada sobre isso. Bom, gente, acho que respondi todas as perguntas de vocês, inclusive lá da caixinha do Bibi Bailas. Gente, me sigam lá no Instagram, Twitter, TikTok e Bibi Bailas. No Instagram, principalmente, eu abro muita caixinha com perguntas extras. Então, algumas perguntas que eu respondi nesse vídeo foram perguntas originárias lá do Instagram do pessoal que me segue. Já deixa mais comentários aqui. Vou deixar todos os links dos estudos científicos na descrição desse vídeo, como sempre. E não esqueça, goodvibes.com.br, o cupom BIBI10 para 10% de desconto em vários produtos divertidos que vocês estiverem aí a fim de comprar, tá bom, gente? Um super beijo pra vocês, like, curte, comenta, compartilha. E agora vocês já sabem que vai ter muito tema legal vindo pelo canal. Se tiver alguma sugestão também deixa aqui na seção de comentários. Até a próxima, tchau!